Olá, para quem não me conhece, meu nome é Paola, eu sou ilustradora e designer e assino na internet como Papoulas Douradas. Eu quero começar uma série pequena de vídeos aqui no YouTube falando sobre capas ilustradas. Isso porque em outubro vai começar o Papoulinhas terceira edição, que ela é especial porque vai ser focada em capas de livros. Então é uma semana, uma capa de livro. Eu vou deixar a lista de títulos aqui. Então, são livros imaginários, não existem. Eu inventei o título, dei uma pesquisada para ver se não existe mesmo. Mas a ideia é você ver o título e tentar criar uma capa de livro, você mesmo, ilustrada, e compartilhar com a hashtag Papoulinhas3 pra gente, sei lá, ter esse boom de criatividade no mês de outubro, porque é o mês que rola o Inktober. Então, para quem não sabe, o Inktober é um desafio de outubro diário, todo dia, um desenho novo. Só que eu acho que isso fica um pouco inviável na nossa rotina, então eu criei o Papoulinhas para ser um desafio semanal e temático. Então, a terceira edição vai ser de livros. Eu tinha comentado, assim, dessa possibilidade, muita gente curtiu, porque muita gente gosta de imaginar, nossa, e se eu fizesse, se a capa de um livro fosse com a minha ilustração? E muitas vezes a gente não tem essa possibilidade, né? Tipo, a gente não vai trabalhar com isso. Mas esse desafio serve pra gente fingir que a gente vai trabalhar com isso e também a gente pode aproveitar e ter mais portfólio para mandar para editoras, né, caso a gente queira realmente entrar no mercado editorial. Então é uma ótima oportunidade para isso também. E para esse primeiro vídeo, eu queria contar um pouco da minha experiência com capas de livros ilustradas. Então eu pensei em mostrar alguns livros que eu fiz a capa ao longo da minha carreira. Eu não tenho um foco em mercado editorial, mas eu tenho alguns livros, então eu achei legal compartilhar como foi o processo e também o que eu costumo pensar na hora de fazer uma capa ilustrada, quais são as coisas importantes, na minha opinião. O segundo vídeo dessa série eu já gravei, que é sobre mockups e simulação, então como a gente consegue simular uma foto desse livro imaginário nosso, que eu vou deixar aqui um exemplo que eu fiz no vídeo, então ele vai sair provavelmente daqui a pouco no canal, para vocês tentarem fazer isso com as ilustrações que vocês forem fazer para o desafio. Então, eu vou mostrar aqui alguns livros que eu tenho. Peguei alguns aqui para mostrar para vocês e vou mostrar na ordem cronológica, para vocês também verem a diferença, né, com o tempo, o que o tempo e a experiência fez. Então, o primeiro livro de todos, assim, que eu ilustrei é essa aqui, que chama... Eu vou colocar uns clipes melhores, né, mas chama Empodere-se, da Mainara Fanucci, foi pela editora Bem Virá. E quando foi? Deixa eu ver quando foi publicada. É de 2018. Então, nessa época, eu desenhava, assim, na caneta e no papel, escaneava e pintava no digital. Então, para esse livro específico, a editora quis ilustrações que eu já tinha, né, feito. Então, não era para eu fazer ilustrações novas, era só para eu ceder o direito para colocar no livro. E a capa era a única coisa que não tinha ainda, e elas deram uma sugestão de mais ou menos o que elas queriam, e eu fiz. E é isso, assim, tipo, foi uma capa que eu só fiz uma ilustração, e elas que diagramaram, a editora que diagramou, colocou o título, então eu só mandei uma ilustração, assim, retangular da mão, com algumas flores, e elas que fizeram esses adornos. Então essa foi a minha primeira capa da vida. E... é isso. Aí a segunda, provavelmente... Deixa eu só dar uma olhada. Eu tô um pouco perdida com as datas, mas eu acho que a segunda deve ser a Hikari mesmo, que eu fiz em 2019. É uma HQ e é o meu TCC, e eu quero falar um pouco porque foi nesse projeto que eu pensei bem mais sobre a capa. Então, como eu tive uma super liberdade criativa, né, o projeto era meu, eu resolvi fazer um livro retangular porque eu quis simular uma bandeira, porque a ideia da Hikari é uma menina descendente de imigrantes japoneses no Brasil. Então, a capa eu quis que simulasse uma bandeira, e eu coloquei um símbolo, um círculo, para simular a bandeira japonesa, né, que é branca com um símbolo vermelho. Só que aí a ideia é ter esse preto e amarelo para ter esse conceito do autoconhecimento, da iluminação. Por isso que também tem uma personagem no meio abraçada com ela mesma, e o raio, né, que gera
dela mesma, porque é sobre um processo de se conhecer, né? Conhecer suas origens e se entender como brasileira, descendente de japoneses, né, no Brasil, que é meio que uma autobiografia. Então, para essa capa foi uma coisa que eu pensei tanto o formato, pensei que tinha que ser retângulo, porque tinha que fazer referência à bandeira na minha cabeça, assim, e também eu que pensei no título, como que ia estar diagramado, qual era a fonte que eu queria usar, então eu quis mesclar o título com o círculo amarelo. Eu quis muito colocar também a personagem principal, porque é uma HQ sobre 100% a vida da Hikari, então pra mim era importante ter a personagem principal na capa. E eu escolhi 3 cores pra ser uma coisa... era uma escolha também conceitual, porque a HQ inteira na verdade é 2 cores, né? Preto e amarelo, e tem a cor do papel, que é o branco. Pra capa eu resolvi fazer uma capa totalmente preta, como se fosse tipo a escuridão, então é uma capa bem conceitual, né? Como se fosse a escuridão e o amarelo ser a iluminação da personagem. E aí os detalhes em branco é mais pra ter um balanceamento, também os raios estão em branco e tal. Então essa capa eu pensei nesse sentido, um pouquinho mais conceitual. Provavelmente a terceira deve ser essa daqui, que é o incrível álbum de Mulheres Poderosas, da Sereia Art, que é um álbum de adesivos, né? Tipo assim, tem história de mulheres e adesivos. E ela me convidou pra fazer a capa, e eu amei muito essa capa. Foi um pedido da Sereia Art pra me inspirar em um print que eu tinha feito, que era sobre o amor livre, que eram 2 mulheres assim, né, com essa pose, só que era um print em tamanho A4, então tinha uma proporção diferente. Só que ela gostou muito e falou que queria algo parecido, então eu me inspirei nisso, só que uma coisa que eu acho muito legal de capas de livro é que tem que ser uma coisa, na minha opinião, tipo, muito chamativa. Então a pessoa olha e já tem interesse. Então eu gosto de fazer coisas que vão fazer a pessoa ficar olhando pra capa. Então nesse caso, tem esse aspecto circular que as mãos fazem. Então você olha pra uma das meninas, você automaticamente vai olhar pra onde a mão dela tá apontando, e a mão dela aponta pra outra menina que também está apontando pra ela. Então tem esse ciclo, né, que fecha. E o título aqui, grandão, que eu coloquei, aqui tem o subtítulo, na verdade faz parte do título, né, o incrível álbum de... Só que Mulheres Poderosas era mais importante, então eu coloquei também aqui num cantinho. Então tudo é pensado para o olhar, né, de quem tá lendo acompanhar do jeito que eu imagino. Então essa estrela aqui, por exemplo, tá mais para balancear, porque sem ela ia ficar muito peso para cima e pouco para baixo. E aqui na tatuagem da moça, por exemplo, tem o logo da Sereia Art, que é a empresa que me contratou, já fazendo essa referência de... Geralmente tem um logo, né, da editora em algum lugar aqui na parte de baixo do livro, só que eu já coloquei na tatuagem porque ficava certinho, né? Então já fica uma coisa mais ilustrada e mais leve também. Só que aí já tem o logo, já assim. Sobre as cores, tem esses tons de roxo e vermelho, porque... tinha a ver também com o tema, né, do feminismo, e eu acho legal usar esse rosa, que é uma cor que a gente acha tão delicada, só que para uma coisa mais forte. Então eu acabei misturando o roxo, o rosa e o amarelo por causa disso. E ficou essa capa que eu gosto bastante até hoje. Ela é antiga, mas eu gosto bastante. A outra capa provavelmente é essa aqui, que é o Diário Lunar, que ele não é um livro, né, ele é um diário, só que a capa foi pensada assim, né, pra chamar bastante atenção também, né, para as pessoas comprarem. A ideia era ter uma personagem que exemplifique a cliente, que são meninas da menarca, né, então o primeiro ciclo menstrual é um livro informativo sobre isso, tem, tipo, muitas coisas informativas, ela é toda ilustrada por mim, mas também tem uma parte que é de planner, de diário, então é sobre isso esse livro, com a Ecoebs Menstruação Sustentável, que é da Morada da Floresta, né, que faz fraldas sustentáveis também. Mas aí a ideia era ter essa personagem aqui, então eu usei vários elementos que remetem a menina nessa fase, nessa idade, né. Claro que varia muito quando é a primeira menstruação, mas aí tem aqui a menina usando um diário, ela ouvindo música, com plantas, confortável, com as almofadas, um gatinho, um chazinho. Também tinha coisas que eram para ajudar, né, na cólica, coisas de conteúdo do próprio livro que eu quis colocar aqui também para
meio que resumir o livro. Então tem algumas capas que também que eu gosto de fazer é meio que resumir o conteúdo do livro. Então tem o chá, que tem uma parte que fala sobre, né, os chás e tal. Ela tá nesse ambiente que teoricamente é o quarto dela, mas não tem nada, não tem uma ilustração no fundo, porque eu não quis que tivesse muita informação, né? Eu quis que o foco realmente fosse na menina. E aí, aqui, que é uma parte muito importante do livro, é o ciclo da lua, né? Porque é um diário lunar. Então, pra mim, isso daqui, esse arco, além de ele chamar atenção pro título, né? E também dar essa fechada ornamental na capa, ele tem a ver com o conteúdo. Então, tem as fases da lua e também tem algumas estrelas cadentes, assim, por aqui no livro, todo adornando e tentando deixar um pouco mais redondo tudo isso. Então, essa capa foi pensada nesse sentido. As cores também são cores um pouco a ver com a marca, então eu tive que adaptar com a paleta de cores que elas já estavam usando, mas eu achei que ficou muito legal, eu gosto muito dessa capa. A outra que eu queria mostrar é o livro que a gente fez pela Rom. A Rom é uma editora experimental minha e do Gu. Foi o único livro que a gente fez até agora, tipo, 100% nosso, porque a gente deu uma pausa, tá muito corrido. Mas é o livro Quem Está Aí, escrito pela Aline Bartz. Pra quem quiser comprar, tá saindo mais uma reimpressão com a Aline, vou deixar o arroba dela, Projeto Atuarte. Mas, como foi um livro 100% pensado, eu pude também ter essa liberdade criativa, né? Eu explorei bastante a capa, né? É um livro inteiro ilustrado, mas a capa, ela é assim. Então, é uma capa, tipo, que dobra, tem um pedaço do rosto e aqui o outro. E tudo isso é bem conceitual. Então, a ideia é ter o personagem principal, que é o Pedro, que eu queria muito que ele tivesse na capa, mas eu não queria que fosse o destaque, então eu não queria que fosse centralizado na capa. Isso porque fala sobre os sonhos, né, os devaneios dele antes de dormir. Então, pra mim era muito importante ter o quarto dele, que é onde se passa, né, todo o livro se passa no quarto dele. Então tem aqui o cobertor, tem o chão, o papel de parede do quarto dele e a porta, que é um elemento importante pra história. E tem esse mistério, né, de medo de criança, de quem está atrás da porta. Então tem uma mão aqui suspeita, um olho olhando e a luz saindo. E é onde vem o título, que a gente achou que ia ficar bem interessante também, essa diagonal na capa. Então a gente também só pôde fazer porque a gente tem essa a liberdade criativa, né. O Gu que estava fazendo parte da diagramação. Então, como não queria focar no personagem principal, ele tá num canto, acordado, morrendo de medo, né, da situação aqui. E se você vira, que também é contínuo, mas se você vira pro final do livro, chegando no final do livro, ele consegue finalmente dormir em paz. Então ele tá já com o olho fechado, dormindo mesmo. Então a coberta ocupando espaço, estrelas, então ele realmente já tá dormindo e não tá mais com medo. Então a ideia dessa capa é importante, é o frente e o verso, né? Que aqui é o momento que ele não consegue dormir, está com medo, e aqui é o momento que ele tá dormindo. Então, é uma capa que eu gosto bastante. E a escolha das cores foi também minha, assim. Eu escolhi pensando também nos outros personagens, que tem galinha, lobo, né? Então, eu escolhi uma paleta de cores meio reduzida, só que meio escura, porque a ideia é ser um pouco assustador, só que não, porque é bem infantil esse livro, né? Para crianças bem novas. Fala muito de barulhos e onomatopeias, então tinha que ter um laranja, um vermelho, um coloridão, assim, pra não ficar só escurão. Mas eu gosto muito, muito do conceito que eu escolhi pra essa capa. E a última capa que eu queria mostrar é do livro Tina Quer Saber, que fui convidada pela editora Inverso pra ilustrar a capa. E é muito o que eu falei de resumir o conteúdo do livro. Basicamente, esse livro são vários capítulos de conversas da Tina curiosa, né? Querendo saber sobre algum assunto. Então tem sobre, tipo, bebê, trabalho, comida. Eu resolvi colocar um elemento de cada capítulo na capa, então tem todos. No verso também, tem tudo que ela quer saber, tem aqui. O monstro, a escola, né? E a personagem principal, diferente do livro anterior que eu mostrei, eu resolvi fazer ela centralizada, porque é tudo que tá na cabeça dela, então tudo que ela tem curiosidade em saber. Por isso que eu fiz ela também olhando pra cima, que é aquela expressão de tipo, o que será, sabe? E os elementos todos em volta
Então, é uma capa que eu pensei mais nesse sentido de resumir os capítulos. É isso que eu queria compartilhar com vocês, a minha experiência com essas capas. A capa de livro é uma coisa que tem como ir por muitos caminhos, né? Eu recomendo muito alguns vídeos que eu assisti e fiquei muito inspirada. Claro que tem vários cursos, mas tem algumas coisas disponíveis no YouTube. Então eu vou deixar na descrição. Tem tanto brasileiras quanto gringas falando sobre a experiência delas. Então eu acho legal você assistir e ver sobre outras ilustradoras também, né? Não só como eu penso, até porque eu não tenho tanta experiência com capas. Eu faço algumas e a maioria é de livro infantil. E é a pegada também que eu quero seguir com Papolinhas 3, que é uma pegada infantil. E também eu vou escolher um tema. Então, se vocês quiserem fazer isso também, eu acho que pode ser uma ideia legal. Eu vou seguir com um tema de Halloween, né? Uma coisa mais de terror, só que infantil. Com todos os 4 livros eu vou fazer assim. Essa é a minha ideia. E eu vou fazer só a capa mesmo, não vou fazer a contracapa, que é a parte de trás. Porque uma semana só pra fazer, né? Acho que fica muito corrido. Aí eu vou compartilhando pelo perfil @papolinhas, então se você quiser seguir lá. E se você for participar, usar a hashtag Papolinhas3, né, pra aparecer. Espero que isso tenha dado uma inspiração pra vocês participarem do projeto. Eu escolhi propositalmente títulos, né, inventei títulos que eu achava que podem ser interpretados de vários jeitos. Então podem ser interpretados tanto de um jeito terror, que é o que eu vou tentar fazer, quanto uma coisa mais fantástica, quanto uma coisa mais cotidiana também. Então vai depender do que você quer fazer, o tipo de ilustração que você vai querer explorar. Então, espero muito que vocês gostem. Eu tô muito ansiosa pra ver a participação de vocês. A ideia é eu compartilhar uma série de conteúdos que sejam relevantes pra esse desafio, focando nesse desafio. Então, esse é o primeiro vídeo, falando um pouco mais da minha experiência e tal. O segundo vídeo vai ser de mocap. O terceiro vídeo provavelmente vai ser eu fazendo uma capa de livro. Talvez os outros sejam também nisso, eu não sei, porque são 4 capas de livro, mas eu não sei se eu faço um de cada. Eu acho que eu vou fazer um falando mais em detalhes sobre o meu processo e um outro falando sobre todos e sobre a minha experiência com o desafio. Eu acho que é legal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Por favor, participem, eu acho que vai ser super divertido e também não precisa levar no super profissional, né? Pra ser um desafio leve. E você pode também fazer no seu tempo, não precisa seguir o cronograma. O cronograma é mais pra eu controlar a postagem dos participantes. Então, é isso pra esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.